Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais um módulo dos nossos cursos técnicos aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma disciplina, agora que nós estamos iniciando aqui essa nova etapa no nosso curso técnico de recursos humanos, tá certo? Então, você que está aqui conectado comigo, tanto no nosso canal do YouTube, como também aí na sua cidade, apareçam aqui, me mandem aqui um hello. Eu sempre falo da importância, né, da gente poder interagir aqui nas nossas aulas. Então, eu estou vendo aqui o pessoal de Jatobá do Piauí. Boa tarde, pessoal. Gente, coloca aqui no nosso bate-papo, se vocês já assistiram a aula comigo no módulo 1, porque no módulo 1 aqui em Recursos Humanos, eu fui professora da disciplina Ética e Relações Interpessoais, né? E hoje de manhã eu também dei aqui na nossa aula a disciplina Projeto Interdisciplinar, só que era com outros polos que ainda não tinham assistido a aula comigo. Então, gostaria de saber se vocês são a galera que assistiu a aula comigo no primeiro. Ah, tô vendo aqui, a professora Leidiane, lá de São José do Piauí. Tivemos aula sim, professora, ótimo. Olá, Sussuapara, boa tarde. Estou vendo que Jatobá do Piauí também, a galera que estava aqui comigo no nosso primeiro módulo. Beneditinos, Canavieira, Novo Santo Antônio, Sebastião Leal. E aí, gente, a mesma galera do módulo 1? Me digam aqui no nosso bate-papo, porque de manhã não eram a mesma galera, né? E eu dava aula de manhã e à tarde, da mesma forma como a gente fazia no módulo 1, né? Só que mudou, então quero saber se o pessoal da tarde também mudou, tá bom? Por isso que eu estou perguntando. Então, olha só, então vocês já me conhecem, já sabem aqui como é o esquema, né? Começou a aula, por favor, apareçam no nosso chat, me mandam um oi, coloca o nome da escola, dos alunos, né? Porque é bem interessante, dessa forma eu conheço vocês e a gente consegue interagir de uma forma bem melhor, né? Agora, nesse módulo 2, com algumas mudanças, como vocês já sabem, agora nossa aula, antes ela era 60 minutos e ela diminuiu, reduziu para 45 minutos. Uma aula, provavelmente vocês devem ter sentido a diferença, né, gente? Porque eu acredito que 2 aulas seguidas de 45 minutos, a gente dá uma enxutada também, né, no conteúdo, e também fica ali um pouco mais dinâmico, né? Fica um pouco mais rápido até, você nem consegue perceber tanto. Então, espero que vocês gostem, né? Que vocês estejam gostando, na verdade, dessa nova rotina, desse novo ritmo, tá bom? Inclusive, coloca aí para mim no bate-papo, eu quero saber também a opinião de vocês, se vocês estão gostando mais. Estou vendo aqui São José do Piauí, né? O técnico em RH, beleza, pessoal, São José do Piauí. Beneditinos, boa tarde, pessoal. Então, olha só, já que vocês é a minha galera, é a galera que a gente já se conhece, no módulo 1 nós tivemos uma disciplina chamada Ética e Relações Interpessoais. Nós entendemos aqui sobre o conceito de ética, qual a importância da ética, tanto nas nossas decisões pessoais, enquanto seres humanos que estão ocupando uma sociedade, da mesma forma de qual a importância da ética nas nossas relações cotidianas, dentro de casa, na escola, na vizinhança e, é claro, também no trabalho. Discutimos sobre a ética empresarial, a ética da profissão do curso de Recursos Humanos. E agora, o nome da nossa disciplina é Projeto Interdisciplinar 2, né? Então, vocês tiveram aí, né, o Projeto de Aprendizagem 2. E olha, gente, a própria ideia de ser interdisciplinar é porque aqui a gente vai estar sempre dialogando, conversando com outras ciências. Então, eu vou trazer aqui conteúdos que vão englobar a área de história, geografia, biologia, sociologia, política, economia,
né? Então, estatística são ciências que fazem parte do nosso cotidiano e é fundamental que você, aqui no ensino médio, no seu curso técnico, você consiga desenvolver a capacidade, né, de ter um pensamento crítico, de ter um pensamento autônomo. Então, a nossa disciplina ela também é pensada para que a gente consiga realizar esse trabalho. Ok, pessoal, tudo certo? E aí, vamos fazer aquele esquema, né? Participar da aula, estar aqui comigo. Vocês já me conhecem, a gente discute temas aqui muito abrangentes e a gente vai continuar desenvolvendo essas discussões, tá certo? Então, para a gente iniciar aqui o nosso módulo, hoje, dia 5 de outubro, o nosso conteúdo é sobre o mundo do trabalho. O que que significa o trabalho, de que forma que ele impacta o nosso cotidiano. Aqui é meio que uma revisão, porque eu lembro que na nossa disciplina de ética e relações interpessoais, nós também discutimos sobre o que é trabalho e a influência do trabalho em nossas decisões enquanto seres humanos e de que forma que o trabalho ele acaba influenciando também quem a gente é, tá certo? Então eu quero que vocês estejam aqui comigo, aproveitem esse momento para tirar a dúvida de vocês também, tá bom? Então vamos lá. Eita, foi. Bom. O objetivo da nossa aula é conceituar trabalho, entender o que é trabalho, entender, refletir sobre a importância do trabalho na construção da vida em sociedade, né? Tudo que faz parte da nossa vida é importante, gente, tudo, né? No sentido de que as ciências humanas, a sociologia, por exemplo, ela se interessa pelo ser humano, né? Pelas relações sociais que o ser humano ele está inserido. Então, a gente está falando aqui de questões envolvendo a educação, a política, a economia, a cultura, a religião, a sexualidade, as profissões, o nosso comportamento, os nossos papéis sociais. Tudo faz parte de quem nós somos. Então, as ciências sociais e humanas, elas se interessam para compreender como que o ser humano vive e se desenvolve dentro desse coletivo que é a sociedade. Ok? Bom, então o nosso primeiro ponto aqui para a gente refletir sobre a nossa aula de hoje é sobre as relações de trabalho e a sociedade, né? Para nós definirmos o que é trabalho, é preciso, claro, a gente compreender por que que uma pessoa trabalha, por que que uma pessoa ela passa ali 8 horas do seu dia e às vezes até mais, totalmente envolvida com o seu trabalho. Né? E aí é claro que com certeza vocês já têm aqui uma resposta óbvia, né? Que a gente trabalha justamente porque a gente precisa, o que, pessoal? Se sustentar. Nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista, uma sociedade que é baseada na venda e na compra. Então, eu preciso comprar a roupa que eu visto, o transporte que eu me locomovo, né? Sendo o meu próprio transporte ou então um transporte coletivo. Eu preciso ter dentro de uma casa que eu vivo para eu ter uma dignidade, um fogão para preparar um alimento, ter uma geladeira, ter uma cama, um calçado, ter acesso à cultura e no cinema e em um show, né? Ter o acesso à saúde, à educação. Então, gente, dentro de uma sociedade capitalista, tudo isso que eu acabei de citar virou mercadoria. Então, eu preciso comprar, porque eu não faço mais a minha própria comida. Eu não mato a galinha, eu não mato o boi. Eu vou lá no supermercado ou eu vou lá na lojinha perto da minha casa e eu compro esses produtos. Não é assim, gente, que acontece? E a roupa? Eu não vou mais em uma loja, eu não produzo a minha própria roupa, eu compro a minha roupa. No máximo eu posso ir numa costureira, não é isso? Então, eu quero que vocês entendam justamente isso, tá certo?
a ideia de que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade. É uma sociedade capitalista, né? Nós temos uma sociedade agora baseada na compra, na venda. Se eu não trabalho, como é que eu vou adquirir isso? Né? A não ser que tu seja uma herdeira, a não ser que do nada tu ganhe na Mega Sena, que nem eu lembro que uma pessoa em Sussuapara ganhou, não foi isso? A não ser que do nada tu descubra aí que tu tinha um tio que era milionário e do nada ele te oferece, morreu e deixou uma fortuna para ti como herança. Bom, gente, só se for assim, porque se não for, tu vai ter que trabalhar. Então, por isso mesmo é que o trabalho acaba tendo um impacto muito profundo na nossa vida e em quem nós somos. Lembrando, né, que o trabalho ele é um direito humano, é função, é obrigação do Executivo do Brasil, que é o governo do Estado, a Prefeitura das cidades e a Presidência da República, gerar, fazer um governo que tenha possibilidade de emprego, de geração de renda, é função do poder público. Né? Porque justamente é um direito que está presente lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui o que o primeiro artigo diz. Toda pessoa, o primeiro versículo do artigo, né? Toda pessoa tem um direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. É um direito nosso. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. E é isso aqui lembra, inclusive, de uma pesquisa que eu acho que eu acabei trazendo para vocês aqui no nosso primeiro semestre, que era sobre uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE de 2013 a 2012 a 2016, em que comprovou as diferenças salariais entre homens e mulheres no Brasil, em que uma mulher com a mesma escolaridade que o homem, fazendo o mesmo trabalho dentro de uma empresa, ela ainda recebia uma média de R$ 730 a menos. Isso é uma prova de que o Brasil é desigual. Existe a desigualdade de gênero. É claro, por toda uma herança patriarcal e machista de acreditar que existem algumas funções, algumas atividades trabalhistas que as mulheres não seriam capazes de cumprir. Então, a gente vive um momento em que a gente luta muito para que os nossos direitos eles sejam respeitados, né, gente? Tu já pensou? Olha só, eu sou uma professora aqui no canal Educação. Se eu, com uma mesma escolaridade que um homem, eu recebesse menos que ele, não é justo, não seria justo, né? Então, tu imagina a mesma situação, tu trabalhando dentro de uma empresa em que tu desenvolve um trabalho na mesma forma que um homem e ele estivesse recebendo mais do que você. É por isso que a gente precisa saber quais são os nossos direitos. E saber os nossos direitos também é saber o que é política. Né, nós acabamos de passar por um processo eleitoral, gente, e ainda iremos ter segundo turno para a presidência da República. E eu até já comentei sobre isso, né, que desde quando a gente é criança e a gente vai crescendo dentro da sociedade brasileira, a gente escuta aquela frase de dizer que existem assuntos que não devem ser falados, como futebol, política e religião. Com certeza vocês aqui na nossa aula já ouviram essa expressão, né? E por que que isso é problemático? Porque, gente, nós somos seres sociais, a gente deve falar, discutir sobre absolutamente tudo que faz parte do nosso cotidiano. Por que que a gente não deve falar sobre política? E aí eu fiz essa pergunta para o pessoal da manhã do curso de Recursos Humanos e uma das pessoas, ela respondeu assim: professor, é porque gera muito conflito quando a gente discute sobre esses assuntos. E aí ela fala, né?
Eu, por exemplo, evito falar sobre esses assuntos para não gerar nenhuma confusão, nenhum conflito. E aí foi justamente nesse gancho, esse ponto que eu chamei a atenção. Por que que quando eu, né, e a galera que está aí em Beneditinos, eu e a professora Leidiane, por exemplo, nós temos opiniões diferentes. Por que que a gente não pode discutir? Por que que se a gente for conversar vai acabar em confusão, gente? Né, isso é um reflexo e eu entendo, e eu até falei, olha, eu entendo que você tem essa opinião, porque realmente nós estamos vivendo um período no Brasil muito violento, em que as pessoas elas não sabem ouvir o outro. E é muito importante a gente compreender que a sua opinião, ela não quer dizer que seja verdade, que ela seja a única correta. Ela é apenas a sua opinião. A sua opinião, a minha opinião, ela diz muito mais sobre mim do que sobre qualquer outra coisa. Porque quando a gente forma uma opinião, gente, muitas coisas estão relacionadas. Todo pensamento que tu tem, então imagina o teu posicionamento político, a tua religião, teus valores morais, tudo isto está relacionado à educação que você recebeu da família, o acesso à educação que tu tem na escola, depende da tua cor, da tua identidade de gênero, da tua orientação sexual, da tua condição econômica. Então todo mundo tem uma opinião sobre um determinado assunto. Não quer dizer que a sua opinião ela é a única verdadeira. Né? Então, uma outra questão é que todas as vezes quando a gente tenta conversar com alguém, o que que acontece, né? É muito aquela ideia de que eu quero provar para ti que a minha opinião, que o meu ponto de vista, ele é o correto. E você que está aí conversando comigo, você vai querer provar, né, também que é o teu ponto de vista que está correto. E aí a gente vai entrar num conflito, porque ninguém quer ceder, porque ninguém quer dar o braço a torcer. E ninguém precisa conversar e ter que mudar de opinião, mas é muito interessante que você escute o outro, que você tenha uma perspectiva diferente, gente. Certo? Então, é um exercício que a gente deveria praticar todos os dias aí na tua sala de aula. Com certeza na tua sala de aula existem as pessoas que tu já formou um grupo, que são as pessoas que tu se identifica. E a galera que tu não se identifica, talvez tu nunca nem tenha falado com elas. E talvez se tu tivesse falado, tu teria até entendido, descoberto algo interessante daquela pessoa que tu nunca se permitiu conhecer. Então, isso aqui é uma ideia de que dentro de uma sociedade é muito importante que a gente se permita ouvir e conhecer o outro. E eu digo se permitir porque realmente, né, tu se permitir, tu dá uma oportunidade para ti, para tu ouvir uma outra pessoa. Talvez tu tenha muito a aprender com isso. Ainda mais naquela disciplina de ética e relações interpessoais, que a gente aprendeu como que o diálogo ele é fundamental. Então, eu gostaria muito que vocês aqui fizessem essa prática, né, de pensar também em relação ao outro, a opinião de vocês, porque vocês são profissionais que vão se formar em recursos humanos. Vocês vão ter, dentro de uma empresa, uma relação direta com as pessoas que trabalham, que vivem ali dentro. Então, tu precisa se permitir a ouvir o outro, porque com certeza você também tem muito a aprender. Beleza? Bom, outro artigo aqui, o outro versículo do artigo. Quem trabalha tem direito a uma remuneração. Claro, lembra que a gente viu no Código de Ética de Conduta da profissão de recursos humanos que você pode exigir, né? Você pode colocar ali qual é a sua pretensão salarial. Isso também é um direito, tá certo, gente? Inclusive, isso aqui é um ponto muito importante para o RH de uma empresa. Se tem uma coisa que não tem nada a ver, é quando a galera compartilha, divulga vaga de emprego e não tem lá no banner, que é compartilhado no status do WhatsApp, que é compartilhado em tudo quanto é lugar, não tem o salário. Simplesmente não tem o salário. E aí, por que que não tem o salário? Será porque é muito baixo, é muito alto? Ou é porque ele quer que tu diga alguma coisa? Ou a empresa não quer que tu diga nada?
Então vamos pensar nisso aí, né? Porque é legal, diga logo quanto é o salário. Assim você não fica recebendo 1 milhão de currículos que talvez tu nem pegue. Tu já faz um filtro, né? Então, beleza, tu é o RH dessa empresa, é tu quem precisa se ligar nisso, ok? Então, trabalhe em uma escola, vai divulgar vaga para professor, coloca logo o salário, coloca qual é a função que a pessoa vai desenvolver, a disciplina que ela vai ter que ministrar. Ah, professora, trabalho em um posto de gasolina. Pois coloca, estamos precisando de frentista. Coloca o tempo de trabalho, coloca os benefícios e coloca o salário, gente. Salário não deveria ser um tabu, algo escondido, secreto, protegido, né? Tão tal que eu acho que foi aqui mesmo que eu perguntei, gente, imagina aquele assunto que é tabu, que geralmente tu não discute com ninguém, dinheiro apareceu, porque dinheiro parece que é um segredo, ninguém quer falar quanto ganha. Né? Ninguém quer exatamente explanar ali o que você faz com seu dinheiro, né? Então vamos também, né, aprender a quebrar esses tabus, tá bom? Bem, então, olha aí, de acordo com a Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, artigo 6 da Constituição Federal. Então, mais uma vez, a gente entender que direito é, que trabalho é um direito tanto na Declaração dos Direitos Humanos, como também na Constituição Federal do Brasil. E outro ponto, as relações de trabalho e a sociedade. Gente, as nossas relações de trabalho, elas também são impactadas pelas nossas relações sociais, porque nós já aprendemos aqui que o ser humano é um ser social, que ele está interagindo o tempo inteiro. Nós somos impactados o tempo inteiro pelas pessoas que estão ao nosso redor. E no trabalho, gente, não é diferente. Nós já vimos aqui como, né, às vezes é bem difícil, é bem complicado a gente conseguir conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Mas, ao mesmo tempo, né, não tem como tu conviver apenas com as pessoas que são teu espelho. Tu precisa, sim, aprender a conviver com o outro. Né? Então, o trabalho, a gente faz isso demais, porque dentro do trabalho são pessoas que tu acabou de conhecer, né? E aí, à medida que tu vai trabalhando dentro daquela organização, tu vai criando vínculo, tu vai criando laços afetivos, e é normal que existam pessoas que você pode se identificar mais, e existem outras pessoas que tu pode se identificar menos, tá certo? Mas o trabalho continua sendo essa relação social. A gente passa a interagir o tempo inteiro. E hoje a principal forma de trabalho são os serviços, né? Então, tu vende um produto, tu presta um serviço para uma outra pessoa. Tu precisa, então, estar ligado. Né, de que forma que tu vai se relacionar com essa pessoa. Tu tem uma empresa, tu presta um serviço, chega um cliente lá e tu é uma pessoa super grossa? Claro que não. Então, aqui também é para a gente aprender a se relacionar com o outro, ok? Bom, olha aqui essa frase sobre trabalho. O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz a sua própria existência. Vocês têm alguma ideia de quem que disse essa frase aqui? Quem disse essa frase é considerado um sociólogo clássico, escrevendo lá no século XIX, foi uma pessoa que fez uma dura crítica ao sistema capitalista, que se firma na Europa ali no final do século XV e consegue se firmar de uma vez por toda durante a Revolução Industrial do século XVIII, que inclusive a gente ainda vai analisar isso aqui na nossa aula de hoje, né? Então, quem disse essa frase aqui, gente,
Olha só, foi o Karl Marx, né? Essa afirmação, ela condiz com a definição dada pelo Karl Marx do que seria o trabalho. E é o quê? É a ideia não é que o ser humano existe em função do trabalho, mas é por meio dele que nós produzimos os nossos meios para nos mantermos vivos, né? Então, a gente trabalha para que a gente consiga se manter vivo, mas ao mesmo tempo não rola a gente viver em função do trabalho, né, gente? Não dá para a gente acreditar que eu vou ficar rico, eu vou crescer profissionalmente se eu trabalhar 20 horas por dia. Isso tem gerado inúmeros transtornos, como é o caso do burnout, né, que é quando uma pessoa ela chega no seu limite, em um cansaço extremo e ela não consegue mais produzir, ela muitas vezes desenvolve ansiedade, uma crise de pânico. Então é óbvio que isso não é saudável, né? Da mesma forma que todo ano, né, a gente tem aí os aprovados do vestibular e a galera fala muito assim, né? Passei para medicina, eu estudava 20 horas por dia, 18 horas por dia. E, sinceramente, eu, enquanto professora, eu nunca dou um conselho para um estudante estudar 20 horas por dia, porque a ideia mais adequada é que você consiga ter autogestão, que você consiga administrar o seu tempo, e você consegue, né? Então, se tu for um aluno que tu não trabalha, não é menor aprendiz, então tu é uma pessoa que tu tá aqui no canal Educação no período da tarde, mas tu tá na tua escola assistindo as tuas disciplinas regulares no horário da manhã, não é isso? Então organize o seu tempo, né? Tira um período ali, dá para tu ter uma relação com a tua família, com os teus amigos, assistir uma série ou simplesmente ficar em casa sem fazer absolutamente nada. É interessante que você consiga perceber, que você consiga se ligar nisso, gente, tá? Porque senão não gera nenhuma mudança, de fato. Olha, diante disso, o impacto do trabalho e do seu contexto exerce uma grande influência na construção do sujeito, é claro, porque o trabalho que a gente vai ter vai impactar de fato na forma como a gente vive. Então, tu imagina, né? Tu é uma pessoa que tu recebe R$ 1.000 por mês. Agora imagina a vida de uma pessoa que recebe R$ 1 milhão por mês. É muito diferente, né? Isso, a forma, o poder aquisitivo que tu vai ter, vai acabar influenciando em quem tu é. Vai acabar influenciando nas tuas escolhas, no acesso que tu tem a uma moradia de qualidade, saúde, educação de qualidade. Então não tem como a gente, né, ainda mais. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, voltei, vão aparecendo aí. A gente teve aqui uma quedinha, né, de energia, mas já estamos aqui, tá certo? Então, vão falando aqui comigo. Cadê a professora Leidiane? Beneditinos, Alto Longar, tá todo mundo aí? Me digam, tá bom? Olha só, o que que a gente estava falando, né, sobre o trabalho e o impacto do trabalho na nossa vida. Então, agora a gente vai fazer aqui um percurso, compreender como que o trabalho ele foi se transformando ao longo da história. Então, entender a relação do trabalho com o ser humano. Tá certo? Então, gente, o trabalho, ele teve a sua origem no momento em que o ser humano apareceu, né? A partir do momento da elaboração das suas ferramentas de pedra. Então, por exemplo, lembra, né, que a história, ela é uma ciência que ela acabou recebendo uma divisão tradicional da história, que é lá no período pré-histórico, que é conhecido como os homens e as mulheres da caverna, né? Então, a gente aprende que o Australopithecus, hominídeos,
habilis, erectus, Neandertal, Homo sapiens, né? A espécie humana ela foi evoluindo. E à medida que a espécie humana evoluía, é claro que evoluía também a nossa luta pela sobrevivência. Então, esse trabalho de lascar a pedra uma na outra, de caçar, de pescar, matar o animal, retirar a sua pele, se proteger dentro de uma caverna, isso também era um trabalho. Era uma atividade que exigia esforço e era a forma como essas pessoas elas poderiam garantir a luta pela sobrevivência, tá certo? Então, desde esse momento, lascando uma pedra na outra, isso aí já é um marco para que a gente estava de fato lutando pela nossa sobrevivência. Então, desde esse período aqui, o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano. Né? E o trabalho, gente, ele vai se modificando e ele vai fazendo parte das nossas vidas, né, de determinadas maneiras. Então, a gente teve esse trabalho primitivo aí no período da pré-história, no período das civilizações mais antigas da humanidade. Não, primeiro no primitivo, ainda ali na pedra lascada, na pedra polida, né, esses hominídeos, esses homo sapiens ainda vivendo de uma forma coletiva, lutando para poder encontrar comida, se alimentar, procurar um lugar seguro. Depois a gente entra com esse trabalho baseado na escravidão, né, principalmente nas civilizações mais antigas da humanidade. Depois, deixa eu botar aqui a canetinha. Eita. Passa. Eisnaba. Foi. Eita, minha nossa. Porque não tá... Tá aqui, beleza. Ó, o primitivo, o escravo, feudal, que já é ali a partir do século V, na Europa, mas também na Ásia, na África, e o capitalista ou sistema comunista. Então, todo o trabalho ele passa por várias etapas e é algo muito simples da gente compreender, porque, afinal de contas, a sociedade, nós não somos seres parados, intactos, a gente está se transformando o tempo inteiro, ok? Bom, então um trabalho, gente, não seria difícil de se imaginar que as relações de trabalho elas vão se alterando à medida que a história vai alterando também. É claro que hoje, em pleno século XXI, a gente não trabalha da mesma forma que se trabalhava lá na antiguidade, né, gente? Então, por exemplo, a própria forma que a gente está aqui agora no canal Educação, essa educação mediada pela tecnologia, não era algo possível há 30 anos atrás. Porque também não se tinha toda a tecnologia de comunicação que a gente consegue ter hoje, né? Então, há 50 anos atrás, era muito comum a profissão de ser professora apenas dentro da sala de aula, aquele contato presencial entre professores e alunos. E hoje, essa forma de educação, ela também já se transformou. A prova disso é que nós estamos aqui dentro de uma aula mediada pela tecnologia. Então, é uma prova de que o trabalho se transformou e que eu, enquanto professora, é muito interessante que eu consiga me adaptar a essas mudanças. Né? A gente pode pensar, por exemplo, quando eu trabalho aqui no canal Educação, tem 6 anos. Antes disso, eu nunca tinha dado aula dentro de um estúdio, mas eu fui me adaptando. Né? Fui conhecendo como é o trabalho, então é isso, a gente vai se adaptando, gente, porque a sociedade, a ideia é que ela não caminhe mais para trás, né? Tem até a piada que quem caminha para trás ou é caranguejo, e eu acho até estranho, porque eu acho que caranguejo caminha para o lado. E aí, hein? O que vocês acham, né? A polêmica aqui de hoje. E o Michael Jackson, né? Que é o que também anda aí para trás com um dos passos aí de dança mais reconhecidos do mundo. Então, tudo bem, é uma piada, mas a ideia é que a sociedade, ela realmente, o que ela tem é a evoluir, gente.
E é claro que o trabalho e as nossas relações vão se transformando à medida que a sociedade ela se transforma também. Então, olha aí o sentido do trabalho ao longo da história. Lá na antiguidade, por exemplo, o trabalho ele era visto como algo negativo. Era visto em que o trabalho só deveria ser desenvolvido por quem era pobre, camponês, por prisioneiros de guerra. Entendia que aquele trabalho manual, artesanal, era algo ruim. Então, era uma sociedade extremamente desigual e dividida, em que existia a elite, que eram as pessoas que não trabalhavam. Né? Então, eram ali os reis, eram os líderes políticos, militares, suas famílias, também os líderes religiosos. A galera não trabalhava e era sustentada pela galera que trabalha, que era a galera pobre, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, prisioneiros de guerra. Né? Então, principalmente nessas civilizações antigas como Grécia e Roma, que inclusive ainda na antiguidade, né, nesse calendário cristão, antes de Cristo, também já haviam ido até o continente africano e sequestrado aquelas pessoas para entrarem na Europa através de um trabalho escravizado. Né? Então, isso aqui se gera diferenças, porque entende o quê? Eu sou da elite, eu não trabalho, então eu me dedico à política, à economia, à literatura, à arte. E você, que é uma pessoa pobre, aí você trabalha. Entende? Essa era a ideia do trabalho, até porque a própria origem da palavra trabalho, que vem do latim, ela significa tortura. Então a galera não queria trabalhar, achava que aquilo ali só deveria ser desenvolvido por quem era pobre, né? E aí o trabalho ele vai mudando ao longo da história. Então a gente tem aqui, primeiro, um trabalho escravista, que é na história antiga. Depois a gente tem um trabalho no período medieval, né? Aqui, ó, Idade Antiga. Esse aqui já é Idade Média. E esse aqui, proletário e burguês, é um trabalho atual. Eu estou vendo aqui que a primeira parte da nossa aula ela já está chegando ao final, então vou deixar para explicar para vocês esse sentido do trabalho aqui ao longo da história na parte 2 da nossa aula, tá certo? Então fiquem aí, porque daqui a apenas 3 minutinhos eu estou de volta para que a gente possa discutir, para que a gente possa entender que o trabalho ele foi sim se transformando ao longo da história e é claro que hoje ele também está diferente, ok? Então fica aí que daqui a 3 minutos eu estou de volta.